Rapaziada, aqui do Telegram de Geração de Valor, não tá fácil para ninguém. Me na área mais uma vez para falar com vocês sobre liderança. Pra vocês terem uma ideia, agora são 8 horas, perto das 20 horas da quinta-feira. Tô atrasadíssimo para entregar aqui o meu conteúdo, mas acabou dando mais certo do que a encomenda. Eu tinha preparado um tema para falar, e aí eu acabei entrando numa reunião, me estendendo mais para tratar de um problema que eu vou trazer aqui para você. Um bom problema, né? Que de vez em quando eu tenho ele. Espero que você tenha esse problema de vez em quando também. Ou melhor, eu espero que você tenha esse problema de forma até mais recorrente. No meu caso, não é de vez em quando, é recorrente eu ter esse problema. Né? O problema que eu me refiro é o seguinte, é quando a gente supera a meta antes do deadline, antes do tempo. É mais ou menos assim, uma meta que você tem um mês para entregar, você entregou em 20 dias. Uma meta que o teu time tinha um determinado prazo para entregar, ele entregou em 2/3 do prazo. Né? Como é que faz? Como é que lida com essa situação? Que tipo de intervenção você faz junto ao teu time? Né? Como é que você pensa, antes de fazer essa intervenção, a melhor pergunta é como é que você pensa sobre essa situação, sobre esse desafio, porque não deixa de ser um desafio. É aquele negócio, cumpriu a meta antes. Como é que faz, cara? Como é que a gente, uma vez que você fez a estratégia para atingir a meta, qual é o teu discurso, qual é a tua narrativa se você entrega essa meta antes do tempo? Ou melhor, antes da tua narrativa, cara, qual é a tua reação? Essa é a primeira pergunta. Qual é a tua reação como líder desse time quando você, junto com o time, bate a meta antes? Cara, é muito interessante, né? Eu falava exatamente isso para a pessoa que estava me trazendo esse questionamento, né? Eu lembrava o que é liderar. Liderar é entregar uma performance na moral. Na moral. Um líder constrói a performance na moral. O líder constrói a performance em acordo com o seu time. O líder cobra porque o time autoriza ele a cobrar. O líder incentiva porque o time valoriza o incentivo que o líder entrega. O líder reconhece porque o time também sabe respeitar ainda mais o líder quando ele está reconhecendo. Ou seja, o time não folga quando é reconhecido. Quando você lidera a tua performance, você tem um time reagindo assim para a entrega que você faz, entende? Quando você realmente é um líder de alta performance, que é comprometido com o seu time, que tem moral, que tem autoridade moral com o seu time, cara, você é valorizado quando você cobra o seu time. Né? Ninguém, ou pelo menos a maior parte do time, não vai se sentir apertado quando você cobra. Qual é a reação de um time quando é cobrado por um bom líder? Eles valorizam. Eles se sentem reconhecidos quando eles são cobrados. Por que um time se sente reconhecido quando é cobrado e o outro se sente apertado quando é cobrado? Né? Muitas vezes se sente humilhado quando é cobrado. Porque esse líder que não faz um trabalho de alta performance, muitas vezes cobra sem dar. Cobra sem se comprometer junto com o time. Cobra sem antes ter entregue aquilo que é necessário, os subsídios necessários, né? A visão necessária, né? O comprometimento que é necessário da parte dele como líder para o time corresponder também com a sua parte. Então, muito do que da resposta da cobrança tem a ver com como é que você plantou quando estava entregando para o seu time. Né? Como é que você plantou quando estava entregando exemplo? Como é que você plantou quando você estava ensinando o teu time a performar? Então é muito sobre isso. E quando a gente se depara com essa situação,
da meta ser entregue antes do tempo, é porque você realmente entregou muito bem. É porque o teu time está te correspondendo, inclusive nesse momento, além até da tua expectativa. O que fazer? O que fazer? Um bom líder, o que ele enxerga sobre uma meta, gente? Uma meta é apenas uma referência. Começa por aí. Começa por aí. Agora, um líder, o que é o líder capataz? O líder capataz não. O líder capataz não é um líder que tem essa nobreza, tem essa visão. Né? O líder capataz é aquele que representa um suposto patrão, que explora ali o seu funcionário, põe o funcionário para trabalhar, apenas à base do chicote, muitas vezes coagindo o cara a performar, coagindo a pessoa a performar, e ele se limita a atingir seus resultados dessa forma. E não só se limita, ele se orgulha de atingir seus resultados dessa forma. Um líder de alta performance, não. Um líder de alta performance, ele tem moral. E o que ele faz quando ele tem moral no momento que o time bate a meta antes do tempo? Ele chama o time para conversar sobre isso. Sobre o que nós fazemos agora. Vamos lembrar, por isso que eu digo para você, meu caro e minha cara aqui de geração de valor, não se trata de uma técnica, não se trata apenas de um conhecimento de liderança, se trata de um conjunto de princípios e valores que você tem que adotar para liderar. Então, um líder que tem moral, o que ele faz uma hora dessa? Ele chama a sua equipe para conversar sobre a meta batida antes do tempo. E ele lembra a sua equipe do quê? Que a meta é apenas uma referência. Mas como assim a meta é apenas uma referência? Exatamente, uma meta é apenas uma referência. Um líder de alta performance, ele define a meta assim, ó, a minha meta é 10, mas isso é uma referência. Isso é apenas uma referência. Eu vou buscar primeiro bater essa meta, a partir dessa referência. Quando eu bato essa meta, e se eu bato essa meta antes do tempo, como ela é apenas uma referência, eu vou estabelecer uma nova referência de vitória. Porque lembra, você estabelece uma meta e pensa assim, isso aqui é a referência de vitória para o meu trabalho. Dentro desse mês, dentro dessa semana, dentro desse ano, dentro desse semestre, dentro desse bimestre, como queira. Né? Aí depende de que meta você está falando. Né? Você está falando uma meta do mês, está falando uma meta, enfim, no semestre. Né? Então, isso independe também de se a meta que você está batendo antes do tempo, ela é da semana, ela é do mês, ou até ela é do dia. O que acontece quando o cara bateu a meta do dia? Até metade da jornada. É o mesmo princípio que se adota. É simples assim, lembrar que a meta é uma referência. Como a meta é uma referência, o que a gente tem que fazer? Um líder que se preza, ele não põe o time para dormir, ele não vai descansar quando ele bate uma meta. Ele o quê? Ele toma posse ali da vitória, ele até pode fazer uma breve celebração, mas o que ele se propõe? A enxergar uma nova referência e, obviamente, dentro dessa nova referência, uma nova meta. E a pergunta que não quer calar é essa. Como é que você lida com isso? Ou você acha que a meta, quando é batida, nós resolvemos o nosso problema? Resolvemos o problema da nossa empresa? Né? Nós cumprimos com a nossa obrigação quando nós batemos a meta. Você é do tipo de pessoa, você é um líder que pensa que quando você cumpriu sua meta, você cumpriu com a sua obrigação e está tudo certo? Ou você é um líder que entende que a sua meta é uma referência? E não é só uma referência para você construir um determinado resultado. É uma referência para você se aprimorar. Ó, quando eu estipulo meta na minha vida, é assim, ó. Eu penso no seguinte, essa meta, para eu alcançá-la, primeiro, eu tenho que enxergar que eu vou fazer algum exercício de superação, mesmo levando em consideração a minha experiência, o meu conhecimento, né? Mesmo levando em consideração que eu domino, né, o conhecimento, a competência necessária para bater essa meta. Eu tenho que sempre enxergar que uma meta, ela é consequência de um exercício de superação.
Não apenas um exercício onde eu aplico o meu conhecimento sem me superar. Uma meta que se preza, ela contempla o meu conhecimento multiplicado pela minha disposição de me superar. Então, quando eu bato essa meta antes do tempo, é porque eu posso me superar mais. Isso é um princípio. E por isso eu te pergunto, que tipo de líder você está sendo? Que tipo de líder você está se construindo? Como é que você está se construindo como líder? Você é um líder batedor de meta? Ou você é um líder que olha para sua meta como uma referência e está pronto para mudar quando você antecipa o cumprimento dela? Então é sobre isso. Seja um líder de alta performance. Né? Se você não tinha pensado sobre isso, pense. Se você não tinha se questionado sobre isso, se questione. Se você não tinha se confrontado sobre isso, se confronte. Se você não teve esse problema ainda, vá atrás dele. É um ótimo problema. Bater a meta antes do tempo. Superar a tua meta antes do deadline que você tem para cumprir. Tá bom? Excelente semana para todos. Valeu!